Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Trânsito Futebol Clube, conteúdo sem enrolação. Então, pessoal, o assunto de hoje aí é revolta aí dos policiais penais federais. O pessoal do DPEM está bastante chateado com a postura do governo federal. É isso que a gente vai tratar agora. Mas antes, vou pedir para você se inscrever no canal, dar um like se você gostou e ativa o sininho para a gente estar sempre trocando uma ideia. Então, essa semana aí teve algumas movimentações dentro das polícias da União em se tratando de Estado-Maior, né? A gente viu aí que o Supremo Tribunal Federal negou o habeas corpus aí do Silvinei Vasquez, antigo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, sendo acusado aí de prevaricação, de crime eleitoral, de ter colocado a PRF aí para trabalhar em locais onde o atual presidente tinha um percentual elevado de votos, conforme levantado no primeiro turno, não está sendo acusado. Então, parece aí que nesse sentido aí, a questão do antigo diretor geral da PRF, para ele sair do presídio, né, vai ter que delatar, né, como fez o antigo MJ, né, o Anderson Torres, e o antigo assessor aí do Bolsonaro, que era o Coronel Cid. Então a situação do Vasquez aí continua difícil. E por falar em questão de presídio, a gente vai falar do nosso é, da nossa Polícia Penal Federal, né? Que foi considerada aí como órgão de segurança pública constitucional, uma grande vitória na emenda constitucional 104, né? Obteve uma grande vitória, um grande êxito, e aí a gente tem a Polícia Penal Federal agora como foco aqui do nosso vídeo. O que acontece, né? Na data de ontem, aí, vamos falar de 4 de janeiro de 2024, os policiais penais federais fizeram uma manifestação em frente ao MGI, o Ministério da Gestão e Inovação, exigindo e cobrando aí aquilo que foi prometido pelo governo federal, que é a questão da reestruturação de carreira. E aí, qual é o imbróglio? Né? Por que Polícia Federal e Polícia Rodoviária conseguiram e a Polícia Penal Federal, o DPEM, não conseguiu? Então, existe um grande problema e que reverbera até naquele camarada que passou no concurso, está no cadastro de reserva e não consegue ser chamado, né? Essa convocação desse camarada depende dessa negociação. E por quê? Né? E aí é que a gente entra mais a fundo na negociação. Né? A questão que está empacada lá no MGI versus Polícia Penal é a questão da regulamentação de carreira. Então, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal conseguiram negociar uma proposta remuneratória, apenas remuneratória. Ou seja, o governo propôs apenas valores de subsídio, o que facilitou a conversa, quando o problema era apenas um, praticamente, de ambos os órgãos. Já a Polícia Penal Federal, ela tem outra celeuma a ser resolvida, que é a questão da regulamentação de carreira. E dentro da regulamentação de carreira, você tem a exigência dos policiais penais, que é o reconhecimento da atividade, uma das mais antigas da humanidade, diga-se de passagem, que bota a ordem, que exige disciplina aí, da bandidagem, que é consagrar a carreira como de nível superior, como é considerado em muitos estados aí do Brasil varonil. Né? Então, essa é a questão, é a regulamentação de carreira. Por exemplo, Polícia Rodoviária Federal tem a regulamentação de carreira através da Lei 9.654 de 98, que fala lá, olha, um cargo de PRF é um cargo de nível superior, é um cargo de dedicação exclusiva, é um cargo que a identidade funcional dá prioridade de transporte, enfim, vai trabalhando a carreira. E é isso que falta na Polícia Penal Federal. E vou mais além, e aí é que entra a questão do candidato que está no cadastro de reserva. Porque há pouquíssimas vagas restantes para serem preenchidas dentro da Polícia Penal Federal e com a reestruturação de carreira, trabalhando-se a regulamentação do cargo, trabalhando-se a questão de nível superior, há também a ser regulamentado o número de cargos a serem preenchidos
Por exemplo, na Polícia Rodoviária Federal são 13.098 carros. Né? Isso tem previsão legal lá na regulamentação da carreira. Né? E isso acaba atrapalhando não só o policial penal federal que quer ter uma carreira regulamentada, minimamente regulamentada, assim como atrapalha o camarada que está aprovado no concurso, tem expectativa de ser chamado, mas não tem vaga, mesmo havendo necessidade. É um paradoxo. Não tem vaga, mas há necessidade. Né? Inclusive tem presídio aí que está sendo trabalhado para ser inaugurado lá no Rio Grande do Sul. Né? Ou seja, há essa questão dos presídios federais sofrerem uma ampliação maior, porque todos sabem, bandido nenhum quer ficar sob a tutela de um presídio federal. Né? Ninguém quer ir para um presídio federal. Eles fazem de tudo para não ir para um presídio federal, porque sabem que a mamata acaba. Né? E você aí, policial penal federal, né? Sabe do que eu estou falando. Ou seja, os critérios de ingresso, os critérios de visitação, né, são mais rigorosos. Né? Então, você vê aí, está sob a tutela do DEPEN, né, da Polícia Penal Federal, seres que são perigosíssimos. Bota aí o pessoal do Beira-Mar, questão do Marcola lá. Então, ninguém quer ir para um presídio da Polícia Penal Federal porque sabe que o buraco é mais embaixo. Então, são profissionais que merecem a regulamentação da carreira. E aí tem um problema que é a questão do nível superior que acarreta de forma imediata na remuneração, que esse é um grande problema, porque o governo ele até quer oferecer uma proposta. Só que o DPEM fala, tá, eu quero receber uma proposta, mas eu quero uma proposta de nível superior. E aí o governo fala, me convença de que seu cargo é de nível superior. Né? O que tem sofrido certa resistência, pelo menos é o que se sabe, eu busquei saber, existe uma certa resistência do governo federal, não exatamente do Ministério da Justiça, mas do Ministério da Gestão e Inovação, que é tratar o cargo como de nível superior, e isso acarreta, óbvio, nos vencimentos. Né? Inclusive, o governo já sinalizou que pode transformar o cargo em subsídio. Né? PF, PRF é subsídio, DPEM já não é, recebe muito penduricalho, o salário de um DPEM é praticamente igual ao de um PRF, né? Só que o PRF recebe subsídio, leva aquilo na aposentadoria, o DPEM não leva. Tá? Beleza? Então, essa é a questão. Existe essa negociação que está sendo trabalhada. Né? E aí, a questão do nível superior acarreta realmente consequências na questão da remuneração. Porque o governo quer oferecer um salário de nível médio, né? Sendo que o departamento, né, o órgão, a Polícia Penal fala, mas eu sou de nível superior, então você precisa me equiparar às demais categorias. Então, até saiu no jornal Metrópolis que os policiais penais se achavam o patinho feio, enfim. Mas a questão é que o governo sinalizou desde o começo da gestão que faria essa regulamentação de carreira, que é o que eu estou falando. Criação do número de cargo vai afetar no cara do concurso. A questão de ser nível superior que afeta na questão da remuneração. Né? E, óbvio, né, a questão da regulamentação das horas semanais de trabalho, a questão de direitos trabalhistas. Né? Então, são detalhes a serem trabalhados que o governo agora possui certa resistência. PF, PRF fizeram uma estratégia diferente. É claro que há vários problemas a serem trabalhados nas carreiras de policial federal e policial rodoviário federal, mas não foi colocado na negociação para não haver moeda de troca. E agora, na questão do DPEM, a estratégia ela foi adotada diferente, exigindo, obviamente, a questão do nível superior, que já foi ultrapassada pela PRF em 2012 e posteriormente pela PF também, e o DPEM ainda tem essa resistência do governo em aceitar. Confesso que acho que o governo não deveria arrumar embrólios quanto a isso e fazer aí a devida reestruturação com índices semelhantes à polícia rodoviária, a questão da Polícia Federal. Tá? Então, vamos ver como é que o governo vai se comportar, mas
a questão é que o pessoal do DPEM está com medo de levar só o carreirão, né? Que são uns 4,5%, depois mais 4,5%, deixando de lado aí aquele reajuste um pouco maior que teve para a Polícia Rodoviária e para a Polícia Federal. Então, existem essas questões a serem trabalhadas e, óbvio, os sindicatos vão ter que lutar aí por esse reconhecimento de nível superior e, se conseguir convencê-lo de que aquele momento é o ideal para dar, digamos aí, um salário equivalente às demais categorias. Então, passa por isso, né, a questão do DPEM. Você que reclama que a gente não fala aqui do DPEM, estou falando do DPEM, e agora isso, óbvio, vai ser resolvido aí nos primeiros meses. Não tenha dúvidas, vai ser resolvido. Agora vamos ver se vai ser realmente sair aí essa essa, esse retorno financeiro cabível. É possível que o governo reconheça essa questão do nível superior, mas, ao mesmo tempo, aquilo não se desdobra exatamente num benefício financeiro que vá equiparar a Polícia Rodoviária Federal, pelo menos ali. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Tá bom, pessoal? Eu agradeço vocês mais uma vez por estar aqui assistindo o vídeo e a gente vai continuar conversando aí sobre a questão dos concursos, Polícia Penal, Polícia Rodoviária e a questão da nossa Polícia Federal, tá bom? Então, hoje aí, vídeo dedicado à nossa querida Polícia Penal Federal, que tem feito um trabalho aí fantástico há muitos e muitos e muitos anos. Está na hora de ser reconhecida aí, né? Até porque os outros estados já o fizeram, tá bom? Forte abraço para você e até a próxima.